Deus está morto. Estas palavras, talvez as mais célebres de Friedrich Nietzsche, não representam uma simples declaração ateísta, mas o diagnóstico de uma crise existencial sem precedentes. Bem-vindos a esta jornada filosófica, onde exploraremos uma das intuições mais revolucionárias de Nietzsche, a necessidade vital de criar nossos próprios valores para alcançar uma existência autêntica e plena. Em um mundo onde os fundamentos metafísicos tradicionais desmoronaram, onde narrativas religiosas perderam sua autoridade inquestionável, a mensagem nietzschiana ressoa com urgência. A vida verdadeiramente significativa não é aquela que simplesmente adere a valores herdados, mas aquela que ousa criar seus próprios valores. Hoje navegaremos pelo pensamento deste filósofo alemão do século XIX que, ao proclamar a morte de Deus, não estava celebrando um triunfo do niilismo, mas anunciando o maior desafio já enfrentado pela humanidade. Na ausência de fundamentos absolutos, como podemos criar valores que tornem a vida não apenas suportável, mas digna de ser vivida com paixão? De A Gaia Ciência, a Assim Falou Zaratustra, investigaremos como a criação de valores permeia a obra nietzschiana, não apenas como tema filosófico, mas como imperativo existencial. Exploraremos também como este projeto está intimamente ligado a conceitos-chave como a vontade de poder, o eterno retorno e o além do homem, Übermensch. Convido-o a examinar esta questão fundamental. Por que a criação de valores próprios não é apenas uma possibilidade aberta pela morte de Deus, mas uma necessidade vital para quem busca viver plenamente em um mundo sem garantias transcendentes? Deus está morto, Deus permanece morto, e nós o matamos. Esta exclamação angustiada do homem louco em A Gaia Ciência marca nosso ponto de partida. Longe de ser uma mera negação da existência divina, esta metáfora anuncia o colapso de todo o edifício de valores ocidentais tradicionalmente fundamentados na transcendência. O que Nietzsche diagnostica não é simplesmente o declínio da religiosidade, mas algo mais profundo, o desmoronamento dos alicerces metafísicos que sustentaram por milênios nossa compreensão do bem e do mal, do significado e propósito da existência humana. O que aconteceu, no fundo, foi que o sentimento do sem-valor foi alcançado, quando se compreendeu que nem com o conceito de fim, nem com o conceito de unidade, nem com o conceito de verdade se pode interpretar o caráter global da existência. Esta passagem revela a verdadeira dimensão da crise. Não é apenas uma divindade específica que desapareceu, mas todo o sistema de coordenadas morais que davam à vida humana direção e propósito. As consequências deste terremoto metafísico manifestam-se de várias formas. O niilismo passivo, a sensação de que nada vale a pena, pois o relativismo moral, a percepção de que todos os valores são meras construções arbitrárias. O hedonismo consumista, a busca por gratificação imediata na ausência de propósitos mais elevados. 4. O dogmatismo reativo, o apego desesperado a certezas absolutas como defesa contra a angústia da liberdade. Estas respostas representam, na visão nietzschiana, formas de evitar o verdadeiro desafio aberto pela morte de Deus, a necessidade de criar valores a partir de nós mesmos, sem recorrer a garantias transcendentes. Como Nietzsche proclama pela voz de Zaratustra: novos caminhos sigo, uma nova fala vem a mim. Cansei-me das velhas línguas, meu espírito já não quer caminhar com solas gastas. Este é o ponto crucial. O colapso das garantias transcendentes não é apenas uma catástrofe cultural, mas uma oportunidade sem precedentes para a autocriação humana, para aqueles com coragem suficiente para enfrentar o abismo e dar-lhe forma através de novos valores. Antes de explorar como podemos criar nossos próprios valores, é essencial compreender como os valores tradicionais surgiram. Em Genealogia da Moral, Nietzsche empreende uma investigação histórico-psicológica das origens de nossa moralidade ocidental, revelando suas raízes profundamente humanas. A tese central de Nietzsche é que nossos valores morais não caíram do céu nem derivam de uma razão universal,
mas emergiram de conflitos históricos concretos entre diferentes tipos humanos com diferentes expressões da vontade de poder. Sua análise da revolta escrava na moral descreve como a moralidade judaico-cristã surgiu de um ressentimento criativo dos fracos contra os fortes. A revolta escrava na moral começa quando o próprio ressentimento se torna criador e gera valores. O ressentimento dos seres aos quais é negada a verdadeira reação, a dos atos, e que apenas por uma vingança imaginária obtém reparação. Esta inversão de valores transformou qualidades como força, orgulho e afirmação da vida, valorizadas na moralidade aristocrática, em vícios, enquanto elevou fraqueza, humildade e autonegação ao status de virtudes. Nietzsche não. Está simplesmente condenando a moral cristã, mas revelando algo mais profundo. Todos os sistemas morais são criações humanas, motivadas por necessidades psicológicas específicas e circunstâncias históricas particulares. Não existem valores em si, apenas valores criados por seres humanos para servir a determinados tipos de vida. Como ele afirma em Além do Bem e do Mal, não existem fenômenos morais, apenas uma interpretação moral dos fenômenos. Esta perspectiva genealógica tem consequências devastadoras. Se todos os valores são criações humanas, então nenhum sistema moral pode reivindicar autoridade absoluta. Mais ainda, se foram criados uma vez para servir determinadas necessidades, históricas podem, e talvez devam, ser recriados quando essas necessidades mudam. A genealogia nietzschiana não é apenas um exercício histórico, mas uma liberação. Ao compreender que os valores que herdamos são construções humanas contingentes, ficamos livres para questionar sua relevância para nossas vidas atuais e, mais importante, para participar ativamente no processo de criação de valores. Se os valores não possuem fundamento transcendente, o que poderia servir de base para a criação de novos valores? A resposta de Nietzsche está em seu conceito mais controverso, a vontade de poder, Will zur Macht. Para Nietzsche, a vontade de poder não é simplesmente um desejo de dominação política ou social, mas um princípio ontológico fundamental, a dinâmica básica de toda a realidade, manifestando-se de inúmeras formas em todos os aspectos da existência. No ser humano, a vontade de poder expressa-se primariamente como impulso para superar resistências, para expandir possibilidades, para dar forma ao caos tanto interno quanto externo. Sua expressão mais elevada não está na dominação de outros, mas na autodominação e na autocriação. Como Nietzsche escreve em Assim Falou Zaratustra, o que é bom? Tudo o que eleva o sentimento de poder, a vontade de poder, o próprio poder no homem. O que é mal? Tudo o que vem da fraqueza. Esta afirmação reorienta completamente o compasso moral. O valor de uma ação, de um pensamento, de um modo de vida, não deve ser julgado por sua conformidade a normas pré-estabelecidas, mas por sua capacidade de aumentar o poder criativo, a autodeterminação e a vitalidade de quem age. A criação de valores torna-se, assim, a expressão suprema da vontade de poder. Os valores não são descobertos em uma realidade transcendente, mas criados através de atos de avaliação. Criar valores é dar forma à realidade conforme nossa vontade, não conformar nossa vontade a uma realidade dada. Na visão nietzschiana, não somos primariamente seres racionais, nem seres morais, mas seres avaliativos, seres que constantemente atribuem valor às coisas, aos outros e a nós mesmos. A criação consciente de valores representa a forma mais elevada desta capacidade avaliativa, a expressão mais madura da vontade de poder humana. Se a vontade de poder fornece o impulso para a criação de valores, como podemos avaliar os valores que criamos? A resposta está no pensamento mais enigmático de Nietzsche, o eterno retorno. Em A Gaia Ciência, Nietzsche apresenta este pensamento através de um experimento mental. E se um dia ou uma noite um demônio se esgueirasse em tua mais solitária solidão e te dissesse: esta vida, assim como tu a vives e como a viveste, terás de vivê-la mais uma vez e ainda inúmeras vezes, e não haverá nela nada de novo.
Não te lançarias ao chão e rangerias os dentes e amaldiçoarias o demônio que te falasse assim? Ou viveste alguma vez um instante descomunal em que lhe responderias: Tu és um Deus, e nunca ouvi nada mais divino? O eterno retorno não. É uma teoria cosmológica, mas um teste existencial para avaliar nossos valores e escolhas. Você viveria exatamente esta vida com todas suas dores e alegrias, infinitas vezes? A resposta revela se os valores que você criou ou adotou são verdadeiramente afirmativos ou secretamente nihilistas. O eterno retorno funciona como critério para a criação de valores de 3 maneiras. Primeiro, ele separa valores reativos de valores ativos. Os valores reativos, nascidos do ressentimento, da culpa, do medo, não resistem ao teste do eterno retorno. Em contraste, valores nascidos da afirmação da vida podem ser afirmados mesmo na perspectiva da repetição eterna. Segundo, o eterno retorno elimina qualquer tentativa de escapar das responsabilidades do presente, projetando soluções para um futuro ou uma além-vida. Se este momento retorna eternamente, ele deve ser vivido com plena intensidade e responsabilidade. Terceiro, o eterno retorno transforma nossa relação com o passado. Em vez de carregar o passado como um fardo, somos convidados a integrá-lo como uma parte necessária de quem somos. Zaratustra expressa isto em sua visão da redenção. Toda foi assim, é um fragmento, um enigma, um terrível acaso, até que a vontade criadora lhe diga: mas foi assim que eu o quis. Através do eterno retorno, Nietzsche oferece uma alternativa tanto ao nihilismo quanto ao dogmatismo moral. Nem negação completa dos valores, nem adesão cega a valores impostos, mas criação consciente de valores que passam pelo teste da afirmação incondicional da vida. Em Assim Falou Zaratustra, Nietzsche apresenta sua visão mais afirmativa, o além do homem, Übermensch, como ideal de superação humana e, crucialmente, como criador par excellence de novos valores. Eu vos ensino o além do homem. O homem é algo que deve ser superado. Que fizestes para superá-lo? O além do homem é o sentido da terra. Longe de ser um ideal racial ou político, o Übermensch representa uma possibilidade existencial aberta a qualquer ser humano que tenha coragem para criar seus próprios valores após a morte de Deus. O Übermensch é caracterizado por qualidades essenciais, todas conectadas à capacidade de criar valores. Autossuperação, a capacidade de continuamente superar limitações internas e externas. Afirmação incondicional da vida, a capacidade de dizer sim à existência com todas as suas contradições. Independência espiritual, a capacidade de pensar por si mesmo, resistindo a pressões sociais. 4. Integração dos opostos, a capacidade de harmonizar elementos contraditórios da natureza humana. 5. Generosidade criativa, a capacidade de criar por transbordamento, não por carência acima de tudo. O Übermensch é caracterizado pela capacidade de legislar para si mesmo, de criar valores que não dependem de autoridades externas. Os que criam são duros. E vos deve parecer bem-aventurança imprimir vossa mão em milênios como em cera mole. A criação de valores não é um exercício teórico, mas uma transformação existencial completa. O Übermensch não simplesmente formula novos princípios morais. Ele encarna esses valores, torna-se a expressão viva do que cria. O Übermensch representa o oposto do último homem, a figura que Nietzsche descreve como o destino da humanidade, que evita o desafio da criação de valores. Nós inventamos a felicidade, dizem os últimos homens e piscam o olho. Um pouco de veneno de vez em quando, isso proporciona sonhos agradáveis, e muito veneno por fim para um agradável morrer. A distinção é clara. Criar seus próprios valores não é apenas uma opção filosófica, mas a diferença entre uma vida plena, criativa e afirmativa, o Übermensch, e uma existência diminuída, confortável e estéril, o último homem. Como passar da compreensão teórica da necessidade de criar valores para a prática efetiva dessa criação?
Nietzsche oferece pistas valiosas para um caminho prático. O primeiro passo é a grande libertação, o afastamento crítico dos valores herdados. Esta libertação não é um simples ato de negação, mas um trabalho paciente de investigação, uma genealogia pessoal que examina as origens e funções dos valores que internalizamos sem questionar. O segundo passo é o espírito livre, o estágio intermediário entre a liberdade negativa, liberdade de, e a liberdade positiva. Liberdade para. O espírito livre é caracterizado pela experimentação, pela capacidade de testar diferentes perspectivas de valor sem se comprometer definitivamente com nenhuma. O terceiro passo é a transmutação do negativo em positivo, transformando a liberdade crítica em criação afirmativa. Em Assim Falou Zaratustra, esta transformação é representada pelas 3 metamorfoses do espírito. O espírito torna-se camelo, o camelo torna-se leão, e o leão, por fim, torna-se criança. O que é a criança? Inocência é a criança, e esquecimento, um novo começo, um jogo, uma roda a girar por si mesma, um primeiro movimento, um sagrado dizer sim. O camelo representa a fase de carregar pesos, os valores herdados, o leão representa a fase de libertação, a crítica e o questionamento. A criança representa a fase criativa, a inocência que permite criar novos valores sem ressentimento. Crucialmente, Nietzsche enfatiza que a criação de valores não é um exercício puramente intelectual, mas uma prática incorporada por Trás de teus pensamentos e sentimentos, meu irmão, há um Senhor mais poderoso, um guia desconhecido, chama-se si mesmo, Selbst. Em teu corpo habita, é teu corpo. A criação de valores é inseparável de um trabalho sobre si mesmo que transforma gradualmente nossas reações instintivas, nossos gostos e aversões, até que os novos valores se tornem uma segunda natureza, manifestando-se espontaneamente em cada escolha e ação. A criação de valores não é um caminho isento de riscos. Nietzsche adverte sobre vários perigos que espreitam aqueles que se aventuram nesta jornada. O primeiro perigo é o niilismo reativo, a tendência de, ao libertar-se dos valores tradicionais, cair em um vazio de valores. O niilismo ativo é um momento necessário da libertação, a capacidade de dizer não às falsas autoridades. O niilismo passivo, porém, é um estado de exaustão onde a própria vontade se enfraquece. O segundo perigo é o individualismo, atomístico, a confusão entre a criação autêntica de valores e o simples capricho subjetivo. A verdadeira criação de valores não é uma expressão de preferências pessoais, mas um ato de dar forma ao caos, de estabelecer uma legislação que transcende o meramente subjetivo. O terceiro perigo é o ressentimento disfarçado, a possibilidade de que nossos novos valores sejam apenas expressões invertidas dos velhos valores que criticamos. A criação autêntica deve superar não apenas os valores herdados, mas também o ressentimento contra eles. O quarto perigo é o isolamento extremo, a tendência de, ao separar-se dos valores convencionais, perder a capacidade de comunicação com outros. A criação de valores envolve uma solidão necessária, mas não deve terminar em isolamento total. O quinto perigo é a cristalização dos novos valores em dogmas. A verdadeira criação de valores é um processo contínuo, não um ato único que estabelece verdades eternas. Os valores autenticamente criados mantêm sempre algo de provisório, de experimental. A vida plena que Nietzsche vislumbra não é uma vida de certezas absolutas, mas uma vida de contínua autocriação e autossuperação. Uma vida em que os valores, como a própria vida, permanecem em fluxo criativo. Mais de um século após Nietzsche, sua mensagem sobre a necessidade de criar valores próprios ressoa com urgência ainda maior. Vivemos em uma época caracterizada pelo que sociólogos chamam de individualização sem individualidade. Uma situação em que somos formalmente livres para escolher como viver, mas frequentemente carecemos dos recursos internos para fazer escolhas verdadeiramente autônomas.
Como Charles Taylor observa, a liberdade moderna foi conquistada quando nos libertamos de horizontes morais mais antigos. Mas, ao mesmo tempo que se libertam, as pessoas perdem o sentido de propósito. Paradoxalmente, muitos reagem a esta situação não com criação autônoma de valores, mas com novas formas de dependência, fundamentalismos religiosos, nacionalismos extremos, tribalismo político. Outros adotam um relativismo moral simplista, a ideia de que cada um tem sua verdade, sem perceber que esta posição torna impossível qualquer hierarquia de valores significativa. O próprio Nietzsche antecipou estas reações em sua descrição dos últimos homens. A Terra se tornou pequena, e nela saltita o último homem que tudo apequena. No entanto, há sinais promissores de uma renovada busca por valores autênticos. Movimentos como o minimalismo voluntário, experiências comunitárias alternativas, a redescoberta de práticas contemplativas, todos podem ser vistos como tentativas de criar valores que transcendem tanto o consumismo quanto o tradicionalismo reacionário. A era digital oferece tanto obstáculos quanto oportunidades para a criação autêntica de valores. Por um lado, as redes sociais frequentemente amplificam o conformismo e a busca por validação externa. Por outro lado, o acesso a diversas tradições de pensamento e a possibilidade de experimentar múltiplas perspectivas podem favorecer o tipo de experimentação que Nietzsche valorizava. Como o próprio Nietzsche reconhecia, a criação de valores é sempre historicamente situada, não ocorre em um vácuo, mas em resposta a desafios específicos de uma época. Os desafios atuais, da crise climática às desigualdades crescentes, exigem respostas valorativas que Nietzsche não poderia ter antecipado em detalhes. No entanto, seu insight fundamental permanece. Enfrentar estes desafios requer não apenas soluções técnicas ou políticas, mas uma transformação nos valores que orientam nossas vidas. Como ele escreve em Além do Bem e do Mal, o filósofo, sendo necessariamente o homem de amanhã e de depois de amanhã, sempre se achou em contradição com o seu hoje. Este chamado para criar valores que possam orientar não apenas o presente, mas abrir possibilidades para o futuro, nunca foi tão urgente quanto agora. Ao longo desta jornada pelo pensamento nietzschiano, exploramos por que a criação de valores próprios não é apenas uma possibilidade, mas uma necessidade vital para quem busca viver plenamente. Vimos como a morte de Deus criou simultaneamente um vazio de valores e uma oportunidade para a autocriação humana. Exploramos a genealogia nietzschiana da moral, revelando como todos os valores são criações humanas motivadas por necessidades específicas. Compreendemos como a vontade de poder fornece a base para a criação de novos valores e como o eterno retorno oferece um teste para avaliar a autenticidade desses valores. Encontramos no Übermensch uma possibilidade existencial aberta a quem tenha coragem para criar seus próprios valores. Examinamos aspectos práticos da criação de valores, desde a grande libertação até a incorporação dos valores em práticas concretas. Reconhecemos os perigos neste caminho, do niilismo reativo à cristalização dogmática. Finalmente, situamos o desafio nietzschiano em nosso contexto contemporâneo, identificando tanto obstáculos quanto oportunidades para a criação autêntica de valores em uma era de individualização sem individualidade. A mensagem central de Nietzsche permanece revolucionária. A vida verdadeiramente plena não é aquela que simplesmente adere a valores herdados, mas aquela que aceita a responsabilidade de criar seus próprios valores. Como ele escreve em A Gaia Ciência, quero cada vez mais aprender a ver como belo aquilo que é necessário nas coisas. Assim me tornarei um daqueles que fazem belas as coisas. Amor fati, amor ao destino. Seja este, doravante, o meu amor. Dizer sim, não é mera aceitação passiva, mas afirmação criativa que transforma o necessário em belo, o acidental em significativo. É precisamente nesta transformação que reside a possibilidade de uma vida plena. O convite de Nietzsche não é para criar valores arbitrariamente, mas para criar valores que expressem e expandam as possibilidades mais elevadas da vida humana,
Valores que promovam não o ressentimento ou o medo, mas a generosidade, a coragem e a grandeza de espírito. Em última análise, a criação de valores não é um luxo filosófico, mas uma necessidade existencial para qualquer um que busque uma vida realmente sua, uma vida que não seja a repetição de padrões herdados, mas a expressão única de suas próprias possibilidades mais elevadas. Como Nietzsche nos lembra em Assim Falou Zaratustra, torna-te quem tu és, não um self predeterminado esperando ser descoberto, mas uma obra de arte esperando ser criada através da invenção de valores próprios que afirmem a vida em sua plenitude.